alunos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre escolha profissional, vocacional e os fatores que podem atravessar essa escolha, sendo fatores intrínsecos ou extrínsecos. Bem, vamos lá. Primeiro, acho que cabe a gente discutir aqui o que é uma escolha vocacional de uma escolha profissional. Então, historicamente, a psicologia muito se debruçou na escolha da vocação, escolha vocacional. Só que essa visão traz talvez a captura apenas de habilidades, competências, aptidões talvez inatas que esse indivíduo já traga. Sendo que cada vez mais o que nos caracteriza enquanto psicologia é o movimento da vida e a gente vai caminhando em direção a uma orientação vocacional, uma escolha para além da vocação, uma escolha profissional. Ou seja, para além da vocação, dos aspectos inatos que eu possa apresentar, o que faz sentido para mim, o que está implicado no meu momento de escolha, no movimento de escolha que eu faço. Então, é nesse sentido que a gente coloca a lupa, coloca a discussão nas escolhas. O quanto não escolher é uma escolha e o quanto a nossa escolha ela pode ser intrínseca, ela pode ser interna ou ela pode ser extrínseca. Ela pode estar baseada em contextos sociais, econômicos, familiares, a mídia. Então, vamos pensar um pouco o que seriam as escolhas intrínsecas. Escolhas intrínsecas são aquelas escolhas que a gente faz muito balizado por quem a gente é, pelos nossos desejos, pelas nossas aptidões, pela nossa subjetividade. Em geral, uma escolha intrínseca, para que ela seja acurada, eu preciso ter um autoconhecimento. Olha a importância de desenvolver autoconhecimento, de saber quem eu sou, o que faz sentido, para cada um. Isso é muito importante, porque eu só consigo fazer escolhas intrínsecas se eu tenho clareza da minha subjetividade, de quem eu sou e do que faz sentido para mim ou para cada um, Então, isso seria uma escolha intrínseca. Geralmente, a orientação vocacional estava muito capturada por esse movimento do intrínseco, Capturar habilidades e competências inatas que o indivíduo traz com ele. Mas, para além disso, também é desejo. Também é entender o que faz sentido para esse indivíduo. Já as escolhas extrínsecas, elas vêm capturadas pelo cenário. Então, pelas questões socioeconômicas, culturais, familiares, família. Família acaba sendo um elemento extrínseco importante que atravessa a escolha profissional. Então, não é incomum a gente perceber alguns jovens reproduzindo modelos profissionais familiares, sem refletir se faz sentido para ele ou não. Porque algumas famílias, por exemplo, famílias tradicionais em algumas áreas, em algumas profissões, tendem a inculcar desde muito cedo naquela criança, naquele jovem, que é preciso seguir determinada área profissional por conta de uma tradição familiar. Então, isso é um exemplo de uma influência extrínseca. A escola também é um aparelho ideológico interessante, importante, que também contribui para escolhas extrínsecas. Eu sempre acho que a escola deve alargar possibilidades de escolhas profissionais. E se ela não alarga, talvez ela não oportunize escolhas extrínsecas para esse jovem, para esse estudante. Mídias, filmes, séries, novelas, também são canais externos importantes e que podem e muitas vezes caracterizam processos de escolha, especialmente no jovem. E aí eu só queria fazer um alerta, porque às vezes algumas profissões são caracterizadas de modo muito estereotipado, nas telas do cinema, das séries. E aí aquele jovem se baseia numa série, num profissional que ele viu, numa mídia, e às vezes aquela atuação não é compatível com a realidade daquela atuação, daquele perfil profissional. Então, cuidado com isso. Às vezes, a baliza de uma escolha com fatores externos pode ser muito rasa, pode ser frágil. A gente pode cair em armadilhas, Então, o ideal é que uma escolha profissional acurada, assertiva, traga para o diálogo elementos intrínsecos e extrínsecos. Então, eu preciso ajudar esse jovem, esse indivíduo que está ali no processo de escolha profissional a ter um olhar para dentro, entender os seus fatores intrínsecos, Então, o autoconhecimento, a sua automotivação, aquilo que o caracteriza, os limites dele, as potencialidades dele,
o que ele imagina no passado, né? O que ele imaginou no passado, o que ele imagina no presente, como ele se vê no futuro. Então, é importante que uma orientação profissional agregue esses dados intrínsecos com o alargamento de possibilidades de vida. Então, pensando fatores extrínsecos, intrínsecos e extrínsecos. Os extrínsecos seria trazer ao debate o que está balizando essa escolha. É a família? É o mercado de trabalho? Isso também é um fator extrínseco importante, né? O mercado de trabalho. Também não é incomum alguns jovens, alguns profissionais pautarem suas escolhas profissionais por conta de um momento específico do mercado de trabalho. Então, não faz sentido nenhum para aquela pessoa, mas o mercado está favorável, está propício, e ela baliza a sua escolha com base no mercado. Então, mercado de trabalho, família, as mídias, né? Redes sociais, a internet, filmes, séries, a escola. Então, todos os elementos que são externos ao sujeito podem contribuir para que essa escolha extrínseca aconteça. Então, mais uma vez, o ideal é que esse processo de escolha profissional venha balizado por uma provocação não só dos elementos intrínsecos do indivíduo, mas também extrínsecos. E quanto mais a gente puder complementar essas duas esferas, mais acurada e assertiva será a escolha profissional de um jovem, se ele estiver ali, né, no momento de saída do ensino médio, ou até mesmo no processo de transição de carreira. Tem sido muito comum adultos, jovens adultos ou até idosos fazerem transição de carreira. Então, pensem nisso, uma orientação profissional, seja para jovens, adultos ou idosos ou transição de carreira, é importante considerar os dois elementos de escolha, ok? Até breve!